Olá, sou Fernanda Aranda, editora da Jolivie. Te convido hoje para um café para falar de um tema que provavelmente está na sua casa, na sua vida, na vida de algum familiar seu. Em 6 anos, o número de casos de obesidade registrados no país cresceu de forma exponencial, 35%. A gente vai colocar toda a evolução numérica aqui na tela para você acompanhar. E a obesidade continua sendo olhada majoritariamente como um problema estético, no sentido que as pessoas olham, enxergam um problema e acreditam que precisam mudar de vida. Mas a obesidade, quando vista só por esse olhar estético, a gente perde a oportunidade de identificar todas as inúmeras causas associadas que estão por trás e de maneira muito ligada a este problema, que é considerado um dos maiores problemas da vida moderna. Para olhar a obesidade com esse olhar multifatorial, eu convidei hoje aqui para o nosso café Adriana Gutierrez Manzano. Ela é psicóloga, especialista em distúrbios alimentares e em obesidade. Ela é do grupo de tratamento de obesidade mórbida e também membro da COESAS, uma comissão que estuda esse aspecto psicológico e associado à obesidade na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Minha primeira pergunta é justamente essa. Quando a gente olha a obesidade como uma questão exclusivamente estética, o que isso fica perdido e por que é ineficiente até para a gente pensar numa solução para a questão da obesidade? A obesidade, ela é uma doença multifatorial, né? Então ela se desenvolve através ou por conta de diversos fatores, obviamente. Então, se a gente olha somente para um aspecto, a gente lida com um aspecto somente, e todo o resto, sendo deixado de lado, a gente olha somente para a questão que é da consequência e não da origem, né? Então, se eu olho para a consequência, a minha consequência é uma dor de cabeça, então eu vou lá e tomo um remédio. Mas se eu não vou me preocupar com o que causou aquela dor de cabeça, semana que vem eu tenho a mesma dor de cabeça, e depois eu posso não ter uma dor de cabeça, mas posso ter uma dor de garganta, e aí isso vai migrando de um lado para o outro no meu corpo, e eu vou me preocupando só em lidar com a consequência. Se a gente tenta chegar um pouco mais na origem, e falando nesse sentido de uma forma mais psicológica, né? Se a gente tenta chegar na origem, a gente consegue atacar outros pontos, né? E aí a chance disso diminuir, né, do problema ficar menor, é muito maior, né? Porque invariavelmente, ou para não ser tão certeira assim, mas majoritariamente, a obesidade é uma condição de sofrimento, é isso? Me parece que sim. E eu não acredito com isso que não existam pessoas acima do peso que não sejam felizes, né? Porque essa também é uma afirmação muito drástica. Uhum. Mas me parece que a gente desenvolve a obesidade por conta de um sofrimento, né? Ou para dar conta de um sofrimento, melhor dizendo. Então, ninguém acorda e decide que vai ter como plano de vida ficar obeso, né? Uhum. Você se torna obeso diante de uma forma de você lidar com um conflito. Então, alguma coisa está acontecendo e a comida está ali e ela aparece como um jeito de você resolver aquilo. Ou minimamente camuflar, aliviar, fazer com que aquilo fique em segundo plano, né? Então, a questão que faz a gente comer não necessariamente é o maior problema, né? Mas você come para se aliviar, pensando naquilo que é excesso, né? Não no alimento como fonte de energia para se manter ativo e tal, né? Que é o que deveria ser. O fisiológico. Mas também eu não consigo pontuar na história da humanidade nenhum momento que a comida cumpriu um papel exclusivamente fisiológico. A comida sempre está associada a rituais. Sim, e nesse sentido é mais difícil ainda lidar com o excesso de peso. Principalmente porque parar de fumar, tudo bem. Parar de beber, você para de ver os amigos que bebem, né? Você se isola um pouco mais. Agora você vai parar de comer? Né? Se você para de comer, você desenvolve qualquer outro problema relacionado ao peso, que é a falta absoluta da comida. Então, você não resolve nada, né? Você só vai de um extremo ao outro, você só tá fazendo a mesma coisa, né? Eu acho que tem um pouco de relação com a bebida também, mas a comida, quando eu penso em parar de comer, significa quase parar de celebrar, né? Sim, porque exato, as pessoas celebram com comida, é quase parar de viver mesmo, ainda que não seja por inanição, por exemplo, né? Sim. Agora eu queria voltar um pouco para essa questão da valorização do estético, porque isso é muito evidente com a obesidade. Qual é o principal
mal da obesidade, é porque você aparentemente está com excesso de peso. Mas a gente lida com a saúde de forma muito profunda com essa questão de valorizar o estético, né? Quando você tem um infarto, você não valoriza toda a questão psíquica que pode ter te levado até o infarto. E com a obesidade isso é evidente, assim, quase nunca é valorizado. Não ser valorizado significa que esse problema não será resolvido? Não levar isso em consideração. No mínimo, resolver uma parte. Entendi. Porque aí você se satisfaz com o corpo que você tem, mas não necessariamente era um corpo daquele jeito que você precisava para ser feliz. Que são coisas completamente diferentes, né? Então, a gente tem uma sensação de que se eu estiver esteticamente bem, né, como o padrão social pede, todos os meus outros problemas vão estar resolvidos, né? Então, eu não preciso me preocupar com mais nada, porque o meu problema é o excesso de peso. Então, se eu emagrecer, tudo se resolve. Mas nesse tudo se resolve, o emprego precisa ser garantido, um relacionamento afetivo também, uma relação muito boa com a minha família, uma excelente relação com os meus amigos, eu ser uma pessoa extrovertida. Então, a gente acredita que só emagrecendo, né, e atendendo a esse padrão, todas essas outras coisas vão ser resolvidas. Mas essa fantasia, ela não se dá muito na prática, né? Porque para haver mudança, precisa haver um sujeito implicado. Ele tem que se implicar naquilo, né? E ele tem que entender que qualquer coisa que vai acontecer depende dele. Acho que sim, e acho que a gente pode continuar essa reflexão, porque a Adriana tem um jeito de olhar para a comida que é um jeito muito interessante de falar sobre esse assunto, que é a questão de que a comida é só mais um objeto. Então, sim, a forma que você se relaciona com a comida, que pode estar te dando como consequência a obesidade, é só mais um jeito que você se relaciona com tantas outras coisas da sua vida, é isso? É isso. Então, o que eu me comporto com a comida, como eu me comporto com o mundo, né? Então, assim, o que eu permito das pessoas, eu permito da comida. Se eu tenho uma habilidade muito grande em restringir o que as pessoas me pedem, por exemplo, então eu consigo dizer não com mais facilidade, eu consigo fazer escolhas melhores para mim. A minha alimentação, de maneira geral, ela segue esse padrão. Agora, se eu me coloco em segundo plano, se eu tenho muita dificuldade de dizer não, se eu não consigo fazer escolhas e eu preciso chegar até o fim de tudo, dificilmente eu não vou ter uma questão com o peso. Entendi. Então, pensando que o que eu deixo o outro fazer comigo, eu também deixo a comida fazer. Como se ela fosse um ente, né? Um ser. Algo fora de mim, que tem as mesmas respostas que eu dou para as outras pessoas, para tudo que está à minha volta, né? Então, eu me relaciono com o meu trabalho, com a minha família, com os meus amigos, com a minha vida social, assim como eu me relaciono com a comida. Por isso que um tratamento psicológico voltado para o emagrecimento ajuda o sujeito a mudar todas as outras relações. Por isso que quando a gente escuta, lê e vê esses casos de emagrecimento, de que, nossa, minha vida mudou depois que eu emagreci, isso é colocado na conta do emagrecimento, mas tem uma transformação toda por trás disso. Absolutamente, né? Pessoal. E esse ponto de partida, não sei se dá pra gente dividir, mas esse ponto de partida, essa relação em crise, né? Quando ela começa com a comida, naturalmente, essa reflexão da relação com as outras coisas da vida, ela acontece? Essa reflexão, ela é natural? Ou esse caminho... Não. Não, quase nunca, não, né? Não. É um caminho que precisa ser guiado? Ou é um caminho que precisa ser acordado? O que a gente pode sugerir para as pessoas? Porque a sugestão de que, você podia emagrecer uns 5, 10 quilinhos, isso todo mundo faz, né? Como a gente lida com a obesidade? Como é que é uma maneira mais saudável? Uma sugestão bem parecida com a sua. Você podia fazer uma terapia, né? Mas bom, podia. Apesar disso, a terapia, ela proporciona esse olhar, né? Mas dificilmente você faz essa associação sozinho, porque exatamente porque você não tem isso concreto, né? Pode parecer só uma coisa da sua cabeça, sabe? Nossa, de repente emagreci, minhas relações melhoraram e eu consigo agora estabelecer limites melhores para o meu chefe quando ele pede, eu não fico tanto até mais tarde. Você vai, né, percebendo que as coisas vão ficando diferentes, mas você só acredita isso ao fato de estar mais magro.
Entendi. Você não Por acredita? isso, você não acha que isso pode ter a ver com ter uma relação diferente com a comida? Entendi. E uma relação diferente com a comida, num mundo que valoriza tanto o padrão estético, um padrãozinho mais fechado, mais limitador e tal, e num mundo onde o padrão alimentar é tão ruim, é muito difícil, né? Nesse cenário em que o padrão estético é tão valorizado e o padrão alimentar é tão ruim, como é que fica a nossa cabeça nisso tudo e como é que a gente pode ter uma relação melhor com a alimentação, inclusive? Acho que ela é uma relação, é uma relação absolutamente confusa mesmo, né? Porque só tem porcaria. Estão vendendo um monte de porcaria, mas me disseram que eu tenho que comer coisas completamente diferentes disso. Elas são diferentes disso e eu não tenho dinheiro pra isso. O que eu faço? Né? Eu não tenho nem ideia se é melhor mesmo. Então, eu vou no light, eu vou no diet. As pessoas não têm nenhuma ideia. O importante, então, é parar de comer arroz branco e comer arroz integral? Ok, é isso que precisa? Já fiz essa mudança. O que mais que eu tenho que fazer? Mais alguma coisa, né? A gente parte muito do que é concreto. E a dificuldade de saber quem tá falando a verdade dificulta também você saber que caminho você vai seguir. Então, nesse sentido, a gente acaba escolhendo um caminho que é mais simples. Sim. Se eu não sei quem tá falando a verdade, eu vou pelo menos fazer alguma coisa que eu consigo, né? Agora, se eu também não atingir o meu objetivo, quem que eu vou culpar? E tem essa dificuldade de você saber, a culpa é de quem? É minha, é do sujeito que disse que o arroz integral ia resolver tudo, né? Então, acho que é mais difícil nesse sentido. Eu fico pensando que uma das grandes consequências ruins dessa nova indústria alimentícia, que é a indústria do saudável, é a questão de que está cada vez mais disseminado que só não emagrece quem não quer. Então, se antes a obesidade já era considerada um desleixo, né? A pessoa que era obesa, ela já era considerada desleixada, agora ela é desleixada, preguiçosa e uma série de outras coisas. Quando, na verdade, é o que você está dizendo, né? Comer o que dizem pra gente que a gente tem que se alimentar daquilo não resolve, né? E junto com isso, tem uma questão psíquica, que é num primeiro momento, a obesidade ela te mantém num status, né? Te mantém de um jeito. Então, se eu utilizo a comida para dar conta de uma dor, se eu tiro essa comida de maneira brusca, como é que eu vou dar conta da dor? Então, eu preciso aprender um jeito de lidar com a minha dor antes de parar de comer. Né? Se eu não faço esse trabalho, a chance de parar de comer e ter outros problemas, né, ter outras coisas acontecendo, exatamente porque eu não estou lidando com a origem, mas eu estou lidando com a consequência, é muito maior. Que é o que acontece, por exemplo, com a cirurgia de redução do estômago. Né? Sim. O sujeito vai lá, ele opera o estômago, ele não opera a cabeça, e aí ele emagrece o corpo, mas ele não estava pronto para comer menos. Porque a comida dava conta de resolver um monte de outras coisas. Mesmo que fosse só aquela sensação de alívio. De alívio, de conforto. Exato. Mesmo que fosse só um outro momento que você fica assim, legal. Mesmo que fosse só isso, né? É aí que a gente já viu algumas pesquisas mostrarem, né? Pesquisas nem tanto, mas levantamentos mostrarem esse deslocamento que o paciente operado, ele pode desenvolver um alcoolismo ou uma compulsão por compras, drogas. Aí, e coisas malucas, assim, e absolutamente impensadas. Eu já tive uma paciente, por exemplo, ela comia 30 chicletes por dia. Chicletes? Ela engolia todos eles. E ela só voltou pro hospital 2 anos depois. Ela não voltou antes porque ela continuou magra. Então ela achava que ela não tinha mais um problema. Entendi. Ela não comia, mas ela mascava o chiclete e engolia. Tipo, ela precisava daquilo, né, pra dar conta da necessidade de comer e tal. Também não tem uma questão de que é uma geração, não só a nossa, mas vem, pelo menos umas 2 gerações pra cá, é uma geração do quanto mais melhor, no sentido de aproveitar até a última gota, né? A gente escutou Legião Urbana, que a gente precisa amar como se não houvesse amanhã. Tem essa relação também com mais, preciso de mais? Então, mas aí nesse sentido, você foge um pouco do que é esperado, né? Porque o mais o quê? Mais comida? Sim. Mas se você come muito, você sai do padrão. Então, me parece que a necessidade de muito, ela se traduz na comida.
mas eu não sei até que ponto isso dá para ser... Isso dá pra gente enquadrar isso numa questão de eu preciso de muito e de comida inclusive, sabe? Porque conscientemente ninguém quer comer muito porque não é legal. As pessoas querem ter muito dinheiro, mas não querem comer muito. Exato. Porque junto com comer muito vem você ganha um bônus que socialmente as pessoas não aceitam. Não é bom. Não é bom. Pra gente entrar nisso, que é a questão que as pessoas não aceitam e que não é bom, e a gente até já falou, mas queria voltar um pouco. Essa interferência externa para quem tá obeso, do tipo emagreça, que a gente tem dentro de casa com ou marido, ou mãe, ou pai, ou até com o nosso filho, essa interferência externa, sem levar em consideração tudo que tá junto com a obesidade, ela atrapalha muito por quê? O fato de a obesidade é uma doença que ela não passa desapercebida, né? Não é como uma doença de pele que você esconde com uma blusa e tal. Então, o fato de você mostrar isso o tempo inteiro diz para as pessoas que elas têm todo o direito de mexer nisso. E elas têm todo o direito de dar um palpite, como se você estivesse com uma blusa rasgada. Você chega todo dia no trabalho com a blusa rasgada, uma hora alguém vai falar, troca essa blusa, tá rasgada. Coloca uma outra. Espera-se que você use blusas que não estejam rasgadas. Espera-se que você não tenha um corpo maior do que o que você tem. Sim. Todo mundo tá falando, não, emagrece, porque só é melhor fecha a boca. e tal. É só fechar a boca, é simples, é fácil, é só ter força de vontade, né? E aí, todo mundo se sente muito, muito tranquilo em dar palpite com relação ao seu peso, porque você não consegue esconder isso de jeito nenhum. Então, isso vira uma doença social, né? Todo mundo tem o direito de dizer que tem a ver comigo porque você tá usando um pedaço do meu banco no ônibus. Tem a ver comigo porque você tá comendo um pedaço da minha comida. Tem a ver comigo porque você, maior no elevador, atrapalha. Então, também tem uma questão mais do inconsciente coletivo, né? Que a gente traz de que o obeso atrapalha. Tem alguns obesos que são bem aceitos, né? Por exemplo, um político gordo não é um problema tão grande, porque ele passa a ideia de que ele tem poder, de que ele é forte e de que ele toma conta daquilo ali, né? Um boxeador gordo e grande também não é um problema, porque ele é forte. Humorista engraçado não também tem problema não tem também. problema. Ele pode ser grande porque ele mesmo, ele faz uma caricatura dele mesmo, né? Agora, outras pessoas não podem ser gordas, porque aí elas estão pegando o que é meu, elas vão tomar conta daquilo que podia... Pegar um pedaço que podia ser meu, sabe? Entendi. Então é como se elas estivessem atrapalhando mesmo, né? Isso de uma maneira muito inconsciente, né? Dificilmente alguém tem claro isso, assim, não deixa o gordo aqui porque ele vai tomar o que é meu. As pessoas não dizem isso, né? Mas acho que elas nem conseguem associar que elas sentem Acho isso. que não. Mas isso atrapalha no processo... Isso compromete ainda mais quem está? Obviamente, sabe por quê? Porque ela é só mais uma pessoa que acha tudo isso. Ela também acha Claro, tudo isso que dizem pra ela o tempo todo. Claro, porque ela tem o mesmo inconsciente, né? Tudo que tá no outro tá na gente, né? Vamos pensar que é o inconsciente coletivo, tá todo mundo achando a mesma coisa. Então, a sensação negativa dela é dupla, porque ela se sente inadequada, absolutamente inadequada, porque ela também acredita em tudo isso e ela vê um corpo errado, né? Então a dor é maior. Pra gente finalizar, caminhando pro fim, já te agradecendo e perguntando, nesse cenário todo, é possível ter uma boa relação com a comida? É possível que essa boa relação com a comida seja um processo de mudança de todas as nossas outras relações? E eu sei que as respostas não são únicas nem simples, mas como é que as pessoas podem começar? Acho que, primeiro, levando em consideração que não dá para acontecer de uma hora para outra, né? E também que não existe uma fórmula que vai resolver o problema e que você nunca mais vai ter que lidar com isso. Se você está acima do peso, se você já engordou, a sua dificuldade, ela já existe, né? Então, você vai ter que enfrentar isso e lidar com isso o resto da vida. Isso não necessariamente precisa ser um problema o resto da vida, né? E, junto com isso, você sabe que você vai ter que continuar enfrentando isso, é entender que
a reeducação alimentar, né, você se alimentar de um outro jeito mesmo, você ter uma relação mais saudável com as pessoas à sua volta e com a comida, como consequência até, é um passinho que você dá de cada vez, né? Então você vai construindo isso aos poucos. Porque o resto da vida ainda falta muito, né? Ainda tem um tempão, tem muita coisa para ser vivida. Então vamos devagar, porque aí a gente consegue, aos poucos, ir construindo algo que é mais positivo e que pode ser mais prazeroso. E o fato de você ter que lidar sempre com isso não significa que é um problema sem solução, só significa que é algo que está ali. Todo dia é uma decisão. Se a escolha da comida é uma forma de existir, né? A escolha da existência, que seja uma existência mais tranquila. Exato. Tomara que tenha ajudado você aí em casa. A Jolivie tenta te ajudar nesse processo de ter uma vida com mais qualidade, mais tranquila e com relações mais calmas, seja com a comida, com a família, com o seu trabalho, com o exercício físico. Acesse nosso site, assine nossas newsletters, veja nosso Café com Saúde, mande sugestões de tema, participe. A gente está sempre aqui à sua disposição. Obrigada, Adriana. Obrigada. Tchau, tchau.